Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, que está escrito em Timóteo, 2 Timóteo. Só arrumar aqui. Pronto. Aqui, tá certo. Vamos ler juntos? Vamos ler junto, todo mundo falando juntinho lá. Vamos lá. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Podemos assentar. Eu quero conversar com você hoje e quero falar um pouquinho como é que Deus tenta trabalhar na vida da gente essa nossa estrutura emocional. Imagine vocês que uma das coisas que mais nos atrapalha, que mais nos dificulta, é exatamente, às vezes, a nossa falta de equilíbrio, de estrutura emocional. Quando nos faltam essas coisas, nós não estamos preparados para as perdas da vida, a gente nunca está preparado para os não da vida, para as dificuldades e para os desafios que são constantes na vida de qualquer um de nós. Vocês sabem que a vida é composta por desafios quase que um atrás do outro. E a nossa estrutura, ela não é muito forte. Às vezes a gente desanima, às vezes a gente perde as forças, às vezes a gente joga a toalha, se entrega, a gente acha que não tem muito o que fazer, às vezes a gente não consegue nem confiar na nossa capacidade mesmo. Às vezes nós temos determinadas habilidades e mesmo tendo essas habilidades, ainda assim, nós somos totalmente inseguros, que nós não conseguimos nem reconhecer a capacidade que temos e a habilidade que temos. Somos dominados pela insegurança. Essa é exatamente a fragilidade da nossa estrutura emocional. Para vocês terem uma ideia, às vezes nós temos problema com essa autoaceitação, né? A gente às vezes não se aceita em muita coisa, às vezes a gente olha e se subestima, e não somente se subestima, mas é comum a gente ficar se boicotando o tempo todo por conta dessa fragilidade que nós temos no nosso interior, na nossa alma e na nossa maneira de ser. É comum você ouvir pessoas que cada vez que você elogia essa pessoa, tem gente que é assim, que ele acha que os seus elogios é deboche, porque na verdade ele nem aceita o elogio que você fala, porque ele nem se reconhece com as qualidades que você possa falar para a pessoa. Isso realmente expressa uma fragilidade. Você chega e elogia, olha, você está bonito ou está bonita, a pessoa diz, não, tu está brincando, eu sei que eu não sou bonito. Aí começa já a se boicotar, começa a se rejeitar, exatamente por conta da fragilidade que está na alma. Tem pessoas que não conseguem nem ouvir um elogio, porque cada vez que ele ouve um elogio, ele acha que você está somente fazendo uma lisonja com ele, porque ele não se reconhece uma pessoa em condições de poder ser elogiada. E vocês podem ver exatamente nessas atitudes o como é frágil a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura humana, e isso depõe contra nós e nos fragiliza, que às vezes todas essas coisas, todas essas fragilidades, às vezes não nos prepara para a vida. Para nós é difícil atingir determinados objetivos e nos falta a força de acreditarmos, acima de tudo, que nós estamos capacitados e que nós estamos preparados por Deus para qualquer situação, por mais contrária, por mais adversa que seja. Nós precisamos então simplesmente acreditarmos que Deus está ali exatamente para ser esse nosso ponto de apoio, de sustentação, de fortalecimento, nos preparando para a vida, nos preparando para os desafios, para nós conseguirmos exatamente alcançarmos voos altos. Senão você não consegue nem sair do chão. Por quê? Porque você nem acredita que você possa ter a capacidade de voar, figuradamente falando, acreditando que você pode atingir realmente os pontos mais altos unicamente porque você é capaz. E Deus conhece muito bem essa fragilidade da nossa estrutura. Ele sabe que nós somos assim. Tanto Ele sabe que você, quando lê a Bíblia, você encontra um monte de palavras dadas por Deus, dadas pelos profetas, com o objetivo de te jogar para cima, de fazer com que você se sinta forte, fazer com que você se sinta capaz,
São muitos os textos da Bíblia que tentam falar para você exatamente isso, que você não é qualquer um, que você é muito especial, que você é simplesmente a semelhança do Deus que te criou. Ele fez de você a sua imagem e a sua semelhança. Você tem inteligência, você tem a capacidade de pensar, você é criativo, mas às vezes você não deixa aflorar exatamente tudo isso que está em você, por conta unicamente, às vezes, da insegurança, da incerteza e, acima de tudo, por conta da fragilidade que às vezes está na alma, no emocional da pessoa. Deus tenta trabalhar isso na vida da gente. Porque enquanto Ele não trabalha isso na vida da gente e coloca para nós esse entendimento de que nós somos especiais aos olhos de Deus, porque Ele nos fez assim, nós ficamos totalmente atrasados e travados na nossa vida, porque nós vamos imaginar que todo tipo de bênção, toda coisa boa é para os outros, mas nunca para nós mesmos. Nós sempre vamos imaginar que outras pessoas são capazes, que elas podem, que elas são merecedoras, mas que nós não somos merecedores e que nós somos totalmente aquém daquilo, muitas vezes, que nós estamos enxergando na vida de outras pessoas. E Deus tenta trabalhar isso em você. Às vezes, essa nossa fragilidade, ela pode ser mais ou menos, mas às vezes ela pode ser extremamente acentuada por conta de situações vividas, por conta de sofrimentos, por conta de decepções que às vezes nós passamos. Às vezes isso aí pode se acentuar exatamente esse sentimento de fragilidade, de impotência. Dependendo da maneira, muitas vezes, como nós somos criados, muita coisa é forjado na cabeça da gente para que você se sinta um nada, para que você realmente se sinta incapaz, para que você não acredite em você mesmo como uma pessoa capaz, abençoado por Deus. E um monte de coisa às vezes acontece ao longo da nossa vida, na nossa própria criação. Às vezes os sofrimentos, às vezes as perdas da vida, às vezes as situações que chegam a nos impactar de dores que passamos, vai criando às vezes esses bloqueios em nós. E uma das coisas que Deus precisa fazer é nos desbloquear. Desbloquear o nosso coração, desbloquear a nossa mente, desbloquear a nossa alma dessas impossibilidades, dessa baixa autoestima, desse sentimento de impossibilidade que às vezes toma conta do nosso coração. Deus precisa muitas vezes remover todas essas coisas e colocar no lugar muita fé, muita confiança, muita esperança em Deus, muita certeza de que você não está sozinho, nem tampouco desamparado, mas que você tem uma força superior, que é a força de Deus, que te capacita em toda e qualquer situação, seja ela qual for. Diga glória a Deus. A gente precisa nos olharmos exatamente assim, com essa capacidade que é simplesmente forjada por Deus em nós. E a Bíblia diz que talvez o Paulo, o apóstolo, estava preocupado exatamente com isso, na vida de uma pessoa que ele estava preparando para ser pastor. Tinha um menino que desde cedo ele foi criado nos ensinamentos de Jesus. Esse menino se chamava Timóteo. O Timóteo, ele tinha uma avó que era cristã, chamada Lloyd, e tinha também uma mãe cristã chamada Eunice. Essas duas mulheres na vida desse menino, elas foram muito fortes, porque elas conseguiram realmente trazê-lo à presença de Deus e dar a eles o entendimento, a compreensão do que era uma vida com Deus, do que era uma vida com Jesus. Só que eles viviam num tempo de muita dificuldade, numa época onde ser cristão não era muito fácil, uma época onde ser cristão colocava a pessoa em condições de ameaça de morte, a ponto de perder a sua própria vida. Por quê? Porque na época o sistema era completamente contra os cristãos,
E o sujeito, então, para poder assumir a posição de seguidor de Jesus, ele precisava ter muita convicção, ter muita fé, não temer a morte, porque a morte o espreitava constantemente, unicamente por ter uma fé em Jesus, e isso então poderia desanimar qualquer um, fragilizar qualquer um, e fazer com que qualquer pessoa pudesse simplesmente recuar da sua fé, da sua crença, por conta das ameaças que se estabeleciam na vida de uma pessoa que realmente declarava acreditar em Deus. E esse menino foi criado desde muito cedo, mas Paulo sabia que não era fácil. Sabia que ele precisava ter muita convicção da sua fé. Porque se ele tivesse convicção da sua fé, com certeza ele não negociaria os princípios da sua crença, daquilo que ele acreditava, daquilo que ele foi realmente criado desde pequeno, desde criança, forjado no coração dele pela sua avó chamada Lloyd e pela sua mãe chamada Eunice. E quando ele ficou já um pouquinho maior, chegou Paulo na vida dele, o apóstolo. E o apóstolo estava vivendo um momento muito difícil. O apóstolo estava preso em Roma, correndo o risco de perder a vida de uma hora para outra, como perdeu, decapitado. E naqueles momentos que o Paulo estava lá, na prisão em Roma, ele começou a mentorear o Timóteo, mandando cartas, explicando para ele o que era a fé em Deus, explicando para ele da importância de Jesus Cristo como Salvador na vida de uma pessoa. E foi explicando e tentando fortalecê-lo para que ele realmente não desanimasse, não sucumbisse diante das pressões que era gerada exatamente por conta da fé que ele tinha, que o Timóteo tinha. E ele era um menino novo, de 20 anos de idade, e era pastor na cidade de Éfeso, um lugar que era um barril de pólvora, um lugar onde as ameaças eram constantes, um lugar onde a ousadia de ser pastor já demonstrava a coragem de não ter medo da própria morte, porque a cidade de Éfeso era onde estava o trono de Satanás, era um lugar onde predominava uma outra religião, a uma deusa chamada Diana, que tinha um templo no lugar que as pessoas adoravam, que esse templo dela é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, só para vocês terem uma ideia. E ele vivia exatamente ali naquele meio de hostilidade, de resistência, de ameaça e de perseguição, e o Paulo precisava colocar no coração dele que ele tinha que confiar e acreditar em Deus, independente das ameaças e das pressões que viessem sobre ele. Sabe, esses ensinamentos serve para nós ainda nos dias de hoje, porque eu digo para vocês que as ameaças, elas não param. Hoje a forma que o inimigo tem de ameaçar é tentando roubar a tua fé de outras maneiras, de outras formas, te colocando dúvida, te colocando em incerteza, dando para você a sensação de desamparo, que Deus não está contigo, que você é uma pessoa sozinha ou desamparada, e tentando trabalhar ou desconstruir de repente o pouco de fé que possa ter no teu coração. Mas naquela época, além do inimigo trabalhar desta forma, ainda havia o trabalho que era usado por ele dentro daquele sistema de vida que havia naquele lugar. E Paulo, então, escrevendo, ele disse para o Timóteo essas palavras que eu li para vocês, que nós vamos ler de novo. Olha, Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia. Diga glória a Deus. Você não é covarde, porque Ele não deu espírito de covardia para você. O que é covardia? Vamos ler aqui. Eu peguei o que é ser um covarde. Pessoa medrosa que demonstra covardia diante de alguém ou de uma situação específica com a qual foi confrontada. Não vou abandonar o barco. Ausência de bravura, que demonstra fraqueza e falta de coragem. Às vezes a nossa covardia, ela é às vezes até imperceptível pela gente. É tudo aquilo que nos faz desistir. É tudo aquilo que faz com que você se sinta derrotado antes de lutar.
Às vezes o problema vem lá na frente e a pessoa já jogou a toalha e já se entregou aqui. Ele nem enfrentou a situação para ver se ele supera ou não, mas ele já se entrega. Não, não dá para mim. Ele sempre acha que não dá antes de tentar. Ele sempre acha que não dá antes de lutar. Ele sempre se sente derrotado antes de partir para a luta. É assim que se define, às vezes, a minha, a tua, a nossa covardia. Tem pessoas que são muito para baixo, eles não têm coragem para nada. Tudo ele já olha uma derrota, tudo ele já olha um fracasso, nada ele tenta, tudo ele recua, e às vezes ele está sequelado. Sequelado emocionalmente. Sequelado por situações, às vezes pela própria história da sua vida de fracasso, por aquilo que ele presenciou nos fracassos do pai, nos fracassos da mãe, ele pode ser altamente sequelado por isso. E pode simplesmente se nivelar nessa situação, achando que para ele também vai existir as mesmas dificuldades e vai prevalecer as mesmas impossibilidades. Deus está tentando dizer para você não pensar assim, para você não se entregar assim. Tente, se sinta desafiado e não fuja dos desafios. Parta para a luta, parta para a batalha, sabendo que você não está sozinho, mas que Deus está com você, que Ele é a tua força e que Ele não te abandona em nenhuma das circunstâncias. Quando você vai com essa certeza, as coisas se definem de outra forma, de outra maneira. E às vezes nós nos acovardamos, nós recuamos, nos falta a ousadia. E Paulo falando, ele disse: olha, Deus não te deu espírito de covardia, mas o quê? Diga comigo, de poder. Diga, de poder. Pois é, essa palavra no grego, palavra poder, no grego é dunamis, de onde vem a palavra, ou a palavra conhecida dinamite. Vocês estão entendendo? Esse é o original grego da palavra poder, dunamis, que significa, que de onde deriva a palavra dinamite. Às vezes você para, mas dinamite eu até aproveitei, ver como é que é as coisas, né? Quem inventou a dinamite foi eu acho que é Eduardo Nobel, o nome dele não, é Alfred Nobel, né, o sueco. Eu até peguei aqui o nome desse cidadão aqui, ó. Ficou milionário depois que ele conseguiu, mas para ele descobrir que tinha como controlar a nitroglicerina, houve uma explosão lá no laboratório dele, que ele era químico, até o irmão dele morreu nessa explosão. Ele pegou, foi estudar para descobrir uma maneira de poder controlar aquela substância tão volátil, tão destruidora. E ele pegou, foi e conseguiu inventar a dinamite. Quando ele inventou a dinamite, não demorou muito, ele estava frustrado, porque ele foi chamado de mercador da morte, porque as pessoas começaram a usar a dinamite para destruir, para as guerras, para matar pessoas. Ele ficou frustrado, muito frustrado. Ele era sueco, morava na França. A França falou que ele era um traidor. Ele se mudou para a Itália e foi morar na Itália. E lá ele ficou com a cabeça altamente perturbada por ter inventado a dinamite, que ele ficou riquíssimo, ficou milionário, muito rico. E antes de morrer, em 1896, ele pegou todo o dinheiro dele, tudo que ele conseguiu ganhar, muito dinheiro, estabeleceu o Prêmio Nobel da Paz para ter um descargo de consciência, onde em várias áreas ele dá um prêmio de 6 milhões de reais. Foi uma forma que ele encontrou de poder corrigir o peso de consciência por conta dessa invenção dele, que foi exatamente a dinamite, que vem da palavra dunamis, que quer dizer poder. Quando o Paulo disse para Timóteo
que o Espírito de Deus que age em você é de poder, diga glória a Deus. Mas não é um poder descontrolado, como a nitroglicerina, mas é um poder totalmente controlado. Deus dá um poder para você através do seu Espírito, dá uma capacidade para você tão grande através do Espírito dele, mas ao mesmo tempo que ele dá esse poder e essa capacidade para você, e essa força que você passa a ter através da fé, da confiança que você tem em Deus, Deus também dá um equilíbrio para que você realmente não se autodestrua através do poder, da capacidade e da força que Deus te dá. E para poder equilibrar as coisas, ele diz que Deus dá o espírito de poder para você, mas junto com o poder, ele dá o quê? O amor, diga glória a Deus. Para que você não extrapole. E além do amor, para que você não desajuste e não desequilibre, ele dá exatamente o equilíbrio, ou a moderação, para que você esteja o quê? Para que você esteja equilibrado emocionalmente para batalhar as tuas batalhas e lutar as tuas lutas e não sair sequelado, mas cada vez mais fortalecido pela ação desse Deus que age na tua própria vida. Olha como é que Deus faz a coisa, tudo é dentro do equilíbrio. Talvez você esteja aqui nesta noite e a sua vida não está muito fácil. Você está precisando de tomar decisões. E tem certas decisões para a vida da gente que não são fáceis. Às vezes, para quem olha de fora, parece uma decisão muito fácil. Às vezes as pessoas olham, podem até criticar pelo fato de você não se decidir. Mas há determinadas decisões que às vezes são muito difíceis de tomar, e sempre nós estamos diante de determinadas escolhas com respeito à nossa própria vida. A vida é uma escolha constante. Todo dia, quando você sai de casa, você tem que estar escolhendo alguma coisa. Escolher o caminho por onde você vai, escolher a roupa que vai ter que vestir. E é escolhendo, e você vê que a vida, ela é sempre composta por determinadas escolhas. E tem escolhas que elas são determinantes para o nosso bem-estar ou não. E tem determinadas situações que você já sabe qual é a escolha certa para fazer. Às vezes, você chega e pensa, a escolha certa que eu tenho que fazer é essa aqui. Isso vai ser bom para mim. Mas também você não está conseguindo fazer a escolha, porque de alguma forma você está preso naquilo que você acha que você tem que desapegar, que você tem que se distanciar. Você está simplesmente tendo dificuldade para poder trabalhar em você a força, o poder de Deus e o dunamis de Deus para poder o quê? Para poder trabalhar em você o desapego em determinadas coisas que não te faz bem. É aí que está a dificuldade. É aí que você precisa de poder, precisa de forças, porque às vezes esse desapego é necessário para você definir uma série de coisas da sua vida e que está diretamente ligada às escolhas que você tem que fazer. E às vezes você mesmo sabendo que precisa fazer aquela escolha, que é a escolha certa, você não está tendo força para poder realmente fazer a escolha certa e para poder se permitir Deus trabalhar o desapego em você. Aí o que acontece? A sua vida, para ser abençoada, vai ficar o quê? Na dependência de uma decisão, de uma escolha, de resolver determinadas questões, de resolver determinadas situações que te prendem, que te amarram, mas que você está encontrando dificuldade para se distanciar, para se desfazer daquilo, ou para desapegar de tal coisa. É aí que entra o poder de Deus, diga glória a Deus. Só o poder de Deus para poder fazer romper com aquilo que te faz mal, mas que você está preso emocionalmente, com o qual você não consegue romper. Aí entra o dunamis de Deus, o poder de Deus para trabalhar em você e te dar a capacidade de fazer a escolha certa.
A escolha que você sabe que é a escolha certa, mas que você não está conseguindo. E Deus vai e começa a dar para você essa capacitação de poder. Talvez isso acontecia com ele, que diante das ameaças, diante de todas as situações que pairava sobre a cabeça dele, quem sabe dava vontade de fugir de tudo aquilo com o qual ele tinha uma missão. Mas Paulo chegou e foi dizendo: não, te sustenta, te sustenta, te sustenta, porque Deus não dá para você espírito de medo nem de covardia não, mas é de poder. Você vai conseguir. Você não vai ficar refém, você não vai ser fraco diante dessa situação, mas você vai ter a força de Deus para conseguir fazer o que você precisa fazer. Às vezes, a bênção de Deus está muito nessa dependência de você ter que fazer aquilo que você precisa fazer e que você não está conseguindo fazer. De repente, Deus só está esperando essa decisão. O desapego de alguma coisa, a escolha certa diante de uma determinada situação que só você sabe. Você que está aqui nesta noite e você sabe que Deus está falando contigo. Ele está dizendo para você que tem muita coisa que Ele tem para fazer. Mas essas coisas todas que Ele tem para fazer, você precisa unicamente se permitir esse poder de Deus, esse dunamis de Deus na tua vida, para que possa te dar força para você romper com aquilo que precisa romper e desapegar daquilo que você precisa desapegar. Diga glória a Deus. E esse rapaz tornou-se o pastor lá de Éfeso. E trazendo toda essa palavra para agora, contextualizando para esse momento, eu digo para você: Deus tem grandes coisas para fazer na vida da gente. Mas às vezes, Ele só está esperando nós nos submetermos ao poder dEle. Ao poder dEle. Que ao nos submetermos a esse poder, faz com que venha se abrir as possibilidades da gente viver o novo de Deus. Às vezes você está vivendo uma situação que nem é boa para você, uma situação em que você está em total desvantagem, mas a fragilidade emocional, a vulnerabilidade emocional, a sua situação de refém emocionalmente falando dentro da situação, tira você do foco e do objetivo. Às vezes é necessário Deus te arrancar, te tirar dali, te puxar daquele lugar, para te empurrar para a direção certa. Mas às vezes você está tão amarrado emocionalmente, tão preso, que para você não é fácil romper com aquilo que te prende emocionalmente. Aí para essas coisas, só o poder de Deus, para poder nos dar força e nos tirar e nos colocar na direção certa. Então que nesta noite você se permita, pelo poder sobrenatural de Deus, a direção certa, para que através dessa direção certa venha um novo de Deus, que cria as melhores possibilidades e que faz você alçar voo numa situação que você achou que nunca ia alçar, numa situação que você nunca achou que o melhor poderia vir depois. Amém? Então se coloque na mão de Deus, se permita isso e viva essa experiência de equilíbrio, de poder de Deus, de amor e, acima de tudo, de moderação. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.